Salve, rapaziada! Chegando aqui para mais um Giro DP Channel. Estamos aqui na quarta edição. Começamos há pouco aí a trazer semanalmente as informações do Massa Bruta. Bragantino, que já está, indo para a sexta rodada do Campeonato Paulista. Neste domingo vai enfrentar o São Bernardo, mas acabou de vencer mais uma partida no estádio Neberto Chedi. Está estando bem jogando em casa. 3 vitórias seguidas, consecutivas, 100% de aproveitamento no campeonato. E essa última vitória foi um 4-1 convincente contra a Inter de Limeira. O time jogou muito bem realmente e acabou batendo. O Bragantino está forte nessa temporada e há algumas opções alternativas ofensivas do técnico Maurício Barbieri, principalmente com a chegada de Johan, com a chegada de Sorriso. O Bragantino cria algumas questões ali na frente que ajudam bastante a equipe realmente. E aí, Rodrigo, como você está? O que você analisou, claro, dessa partida de mais uma vitória do Bragantino? Tô bem, e o Bragantino até que começa a temporada bem. O time, do último giro para esse, foram 3 jogos na Campeonato Paulista, começando acelerado, aí, com muitos jogos na sequência. E nesses 3 jogos, o Bragantino ganhou 2 em casa, jogando bem as 2 partidas. Contra o São Paulo, acho que até correu mais riscos. Tudo bem que o São Paulo é um time melhor que a Inter, mas o Braga também errou mais naquele jogo. Contra a Inter de Limeira, acho que o único erro do jogo todo é o lance do começo ali, onde acaba tomando o gol. O erro ali do Jadson, da defesa também está um pouco desorganizada, acaba tomando gol, mas fora isso, é um jogo que o Bragantino dominou 100% a partir daí, Passou a criar bastante chance, foi marcando os gols, aproveitando muito bem a bola parada, Os 3 dos 4 gols saíram de escanteio. E o Bragantino começa esse campeonato mostrando um pouco mais de alternativas ofensivas, Isso que o Ítalo ainda nem jogou, e o time tem conseguido marcar muitos gols, marcou gol nesses últimos jogos, 4-1 e 4. Nesses 2 que marcou 4 em casa, mostrou muitas alternativas ofensivas. O Johan jogando muito bem, vários jogadores conseguindo contribuir com o time, que agora tem novas opções, e ainda o Coelho ainda está nessa dúvida se ele vem ou não vem, mas se ele voltar a jogar pelo Bragantino, vai ganhar ainda mais o time com essas novas contratações que o Bragantino fez nessa temporada. Bom, uma janela, falando do Thomas Coelho em si, deve acertar mesmo com o Bragantino aí nos próximos dias. O Atlético Paranaense há um tempo já desistiu da negociação, e como o Atlético já tinha a proposta do Bragantino, eles estão nos últimos detalhes, nos últimos acertos burocráticos aí. O Coelho deve voltar a jogar em Bragança Paulista realmente. Bom, e o Rodrigo, o Bragantino, que fez bastante gols nesse Campeonato Paulista, nesse início, tem 2 gols do Johan, 2 gols do Arthur, 2 gols do Alejandro. A equipe tem 10 pontos, é líder do seu grupo no Campeonato Paulista e está com algumas oportunidades ofensivas, como eu acabei falando aqui no início, Por exemplo, na última partida o Sorriso foi titular, e ontem o Sorriso entrou muito bem, mas o titular ontem foi o Elinho, e o Elinho jogou muito bem, encostando e trazendo essa possibilidade de tabela com o próprio Alejandro, que oscila bastante, mas tem ganhado uma sequência agora. O Gabriel Novaes também começa a aparecer. O Gabriel Novaes não apareceu na última temporada, No meio-campo tem a chegada do Johan, e nós já falamos sobre ele aqui no canal, tem uma análise específica sobre o meio-campo. E tem o Miguel também, que está surgindo, e fez um golaço no empate 1-1 contra a Ferroviária. O que você analisa desse sistema ofensivo do Bragantino e essas nuances? Não falei do Arthur, porque o Arthur acho que dispensa comentário, O Bragantino na última temporada dependia, não diria que dependia, mas tinha muita força dos 2 pontas para criar jogadas ofensivas, O Coelho e o Arthur. Tanto que o Arthur foi praticamente o melhor jogador do Bragantino na temporada, o grande destaque. Nessa temporada, nesse jogo também mostrou de novo a força dos pontas, Nesse Elinho e o Arthur, até porque a Inter também deu muito espaço para eles. Acho que a Inter também foi muito mal no jogo, então acaba contribuindo também, Mas parece que essa temporada, ou pelo menos nesse início, está mostrando novas opções e novas alternativas. Você tem o Sorriso, que é um ponta veloz e que vai muito para cima, e é de perna direita, diferente do Elinho e do Arthur, que são de perna esquerda. Você tem o Johan, que nem não é. Eu até falei isso no último vídeo. Ele não é igual o Claudinho, porque ele não participa tanto do jogo, ele não tem aquele drible que o Claudinho tem. O Claudinho é muito mais habilidoso até que ele. O Claudinho tem mais técnica, mais qualidade. Mas o Johan é um cara muito inteligente e ele consegue criar jogadas muito rápido. Em pequenos espaços, em pouco tempo, ele consegue criar uma jogada ofensiva que o Bragantino, às vezes, precisa em jogos importantes, em que o time acaba defendendo um pouco mais.
ele acaba entregando muito isso. E o meio de campo, sem o Praxedes, né, que o Praxedes tem mostrado uma lentidão e alguns erros técnicos, é um meio de campo muito veloz, né, com o Johan, com o Eric Ramírez, com o Jadson, ele mostra muita dinâmica, velocidade, intensidade, e isso ajuda muito o ataque, né, que consegue chegar bem lá na frente. E um ponto que o Barbieri, como técnico, sempre teve, mas no Bragantino demorou um pouco até para explorar, e essa temporada tem começado um pouco melhor. Eu acho que a questão de bola parada, o time está mostrando uma qualidade ofensivamente um pouco melhor. Isso também porque tem o Johan, né? O Johan agora é batedor de faltas e de cobrança de escanteio, e ele é muito bom nessa bola. O Claudinho era bom antes, agora tem o Johan, que é muito bom nisso. Então, o time cresce também nesse tipo de jogada, que sempre dificulta qualquer jogo complicado que o time possa ter, independentemente da qualidade que tenha o adversário. Além de ter o Hurtado, que também é um cara que na lateral direita jogou bem contra a Inter e apresentou boas jogadas ali pelo lado. Ele é muito mais um ponta que ataca, na hora de atacar mesmo, no ataque, do que o Aderlan. O Aderlan não que ele seja ruim, mas são características diferentes e o Hurtado consegue ser mais atacante do que o Aderlan. É verdade, realmente, né? E o Bragantino, que nessa última partida contra o Inter de Limeira, você acabou falando sobre a transição, e o Bragantino foi muito bem nesse sentido. Eu acho que o meio-campo composto pelo Jadson Silva e o Eric Ramírez, como ambos volantes, ele ajuda muito porque eles trocam bastante, né? Você viu o Jadson encostando um pouco mais e o Ramírez defendendo, ou o contrário, o Ramírez chegando um pouco mais à frente, tanto é que ele fez um dos gols aí da partida, e o Jadson recuando um pouco mais. Eu acho que essa troca é interessante, dando mais liberdade até para o Johan acabar caindo para os dois lados, né? Ajudando tanto o Arthur quanto também o Elinho. Então, acho que o Bragantino está indo por um caminho muito positivo. Acho que se der certo, não que o Praxedes não possa recuperar a sua vaga como titular, enfim, mas não está no seu melhor momento realmente, e o time funcionou muito bem sem ele nessa última partida contra a Inter de Limeira. Então, o Bragantino vai criando possibilidades, né, Rodrigo, que vai chamando a atenção realmente. E com esses três meio-campistas que eu mencionei, e aí ele tem a possibilidade de jogar com Arthur e Coelho, Arthur e Sorriso, Arthur e Elinho, pô, o Bragantino cria um elenco para uma temporada que vai precisar de elenco realmente. O Bragantino na última temporada mostrou que sentia muito quando não tinha os principais jogadores, tanto que o paulista, o brasileiro principalmente, perdeu vários jogos contra times por conta disso também, a partida contra o Fluminense, Grêmio, Chapecoense. O Bragantino foi o único time que perdeu da Chapecoense, né? Uma partida em que teve dificuldade por ter rodado o elenco. Então, nesses jogos aqui, o Bragantino, antes de partidas da Sul-Americana, quando usou o time reserva, sofreu bastante. Só que agora você tem opções mais de mesmo nível, eu acho, principalmente quando você pensa nas pontas, né? Se o Coelho voltar mesmo, você vai ter o Elinho e o Sorriso, um para entrar em cada lado. Daí você tem o Miguel, que está começando a jogar pelo Bragantino e está entregando bem, até eu acho que jogou bem no final de semana. Ele pode entrar ali no como mais camisa 10, entre aspas. O Barbieri já falou que prefere que ele jogue ali, até porque do lado do campo ele tem muitas opções. Tem o próprio Tubarão, que ficou machucado a temporada inteira. E ainda tem outros jogadores no meio de campo que a gente não mencionou, mas que podem até ser titulares, que é o caso do Raul e do Lucas Evangelista. São jogadores que estão machucados há um bom tempo e têm qualidade de ser até titulares no time. Então, o elenco está ficando mais encorpado, só vai sobrar agora a questão da defesa. Eu acho que falta lateral esquerdo e zagueiro. Verdade, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, claro, né? A saída do Fabrício Bruno, que fechou com o Flamengo. Mas outro ponto que eu queria colocar aqui é o fato das três vitórias em casa, né? Contra a Guarani, contra São Paulo e também contra a Inter de Limeira. Se a gente for fazer uma janela dessas últimas duas partidas, são 8 gols contra São Paulo e Inter de Limeira, né? O que mostra também o poder do ataque. Mas sobre os jogos em casa, o que pode ser o fator, Rodrigo, predominante do Bragantino se sentir mais à vontade e ter mais sucesso? Não sei se é a torcida, até porque estamos tendo pouca torcida no estádio Nambiá Bichedi. Nesse último jogo, por exemplo, num horário teoricamente bom, quarta-feira à noite, dia de futebol, 1.500 torcedores apenas no estádio Nambiá Bichedi. Eu acho que a torcida não tem comparecido tanto mesmo, mas não é só nos jogos do Bragantino. O Paulista tem tido público pequeno, porque é um campeonato que ficou um pouco deixado de lado até, porque o formato dele acaba não atraindo muito, porque são muitos jogos nessa primeira fase. Normalmente o time acaba classificando. O São Paulo também, se eu não me engano, teve um público pequeno no Morumbi. Mas eu acho que são duas coisas
mais preponderantes para o Bragantino ter melhores desempenhos em casa e fora. Primeiro que em casa, o Bragantino acaba tendo, parece que um foco um pouco maior no jogo, principalmente se você comparar com a partida de estreia com o Mirassol, que o Bragantino apresentou pouco foco, pouca intensidade naquele jogo. E também você pode ver que nesses dois jogos que o Bragantino jogou fora de casa, o Bragantino jogou com, entre aspas, com o time reserva. No primeiro, não por opção, foi muito mais por questão de desfalque mesmo, tinha vários jogadores que o Barbieri não podia contar, e no jogo contra a Ferroviária, o Bragantino foi com um time já mesclado, foi com vários jogadores que não costumam jogar, foi com um time mais reserva do que titular. Então, acho que isso também acaba pesando um pouco, porque por mais que entre os titulares depois, você já mexeu com o time, então isso acaba atrapalhando um pouco. Então, acho que esses são dois fatores importantes. Mas se a gente voltar e lembrar, o Bragantino costuma ter melhor desempenho em casa quando ele tem, é, parece que apresenta um foco maior nos jogos, principalmente nos minutos finais, que foi coisa que o Bragantino sofreu bastante no último campeonato. Então, acho que tem mais a ver com isso. Está mais preparado para o jogo, está mais focado mesmo. Não que tenha começado bem contra a Inter, porque tomou um gol logo de cara, mas depois o time parece que consegue se recuperar no jogo melhor do que fora de casa. Mas eu acho que ainda são poucos jogos para a gente também ter uma visão tão ampla disso. Vamos esperar mais na frente para poder ter mais ideias sobre isso também. Eu acho que outro ponto que pega bastante realmente na questão da torcida ainda é a Covid-19, né? Nem todo mundo se sente Também. seguro ainda para ir no estádio, como era, por exemplo, em 2019, começo de 2020, quando a Covid era uma incógnita ainda para muita gente, a galera ia para o estádio realmente para apoiar o Bragantino. Mas outro ponto que a gente não mencionou, voltando àquela questão do ataque, e você falou das ausências, e eu lembrei, é claro que no meu campo tem as ausências ainda do Raul e do Evangelista, que tem potencial para serem titulares, mas no ataque tem o Ítalo também, né, que pode melhorar e muito esse ataque do Massa Bruta, ele que está fora, se recondicionando fisicamente, por conta de uma leve alteração que ele teve em um exame cardíaco de pré-temporada, mas já está treinando e deve voltar em breve. Ainda nessa questão de desfalques, o Adelan acabou sendo um desfalque de última hora e deu essa sequência, aliás, para o Andrés Hurtado. É Andrés Hurtado, viu? Ele não quer mais ser chamado de José Hurtado, não, mas o Adelan acabou sentindo dores na coxa esquerda, está fazendo exames, não é lesão, um ponto positivo, não deve ficar tanto tempo fora, deve ser apenas ali um edema e dores mesmo na coxa esquerda. Então, para a gente não teve esses desfalques, quis fazer essa janela aqui para não passar, já que a gente acabou falando aí das opções do time do Bragantino. Bom, o que você acha que é o ponto crucial para mostrar que esse time é capaz de disputar um título, por exemplo, de um Campeonato Paulista? A força que mostrou contra o São Paulo, o poder de reação do jogo contra a Inter de Limeira? Vai precisar, acho que talvez das duas coisas, né? E talvez um pouco mais de solidez defensiva. Porque contra o São Paulo, por mais que tenha jogado bem, teve momentos de instabilidade na partida e acabou sofrendo 3 gols, né? O São Paulo não está com um ataque tão forte assim, tanto que ontem sofreu para marcar um gol, né? Então acho que o Bragantino precisa dar uma reforçada na defesa e agora sofreu uma perda importante na defesa, então talvez tenha que se preocupar mais com esse setor defensivo, porque se você pega um adversário como, sei lá, o Palmeiras, é um time que vai ceder poucas chances, e se ele acabar marcando um gol, o Bragantino vai ter dificuldade para jogar contra um time assim. O Corinthians hoje é mais uma incógnita, assim como o São Paulo e o Santos. Então, acho que são times que estão em níveis diferentes. E acho que o Bragantino, acho que hoje, talvez, pensando em campeonato, talvez o Bragantino seja o segundo time paulista, se você pegar o cenário dos outros clubes, os outros 3 clubes. Mas aí que tá, eles também têm potencial de evoluir. Então, a gente tem poucas ideias ainda nesse início de campeonato de qual vai ser o sarrafo que o Bragantino vai ter que chegar para poder chegar num nível de poder ser campeão ou poder disputar o título. A gente sabe o que o Palmeiras está jogando hoje, mas a gente também não sabe como é que o Palmeiras vai voltar depois, o foco que ele vai ter para o Paulista. Agora que o Santos, o São Paulo e o Corinthians têm jogado menos que o Bragantino nesse momento, eles têm jogado menos. Essa instabilidade defensiva, o Bragantino que está tomando bastante gols, aliás, em bola parada, em bola aérea, mas passa por conta também dessa rotação, acho que fora o Luan Cândido, até porque é um dos únicos laterais esquerdos do elenco após a saída do Edmar, o Bragantino não se reforçou e você disse que talvez precise, né, contratar, ir atrás de mais um lateral esquerdo. O Guilherme até entrou ontem, mas o Guilherme eu acho que ele não está pronto ainda, maduro, né, para assumir essa condição de revezar ali com o Luan Cândido, mas perdeu o Fabrício Bruno, que foi para o Flamengo,
15 milhões de reais, né, 2 milhões e meio de euros. O Flamengo pagou a multa rescisória e o Fabrício Bruno, seus representantes, e o Bragantino acabou aceitando, já que não sei se era um consenso a renovação dele, o contrato terminaria agora no fim de 2022, e o Fabrício Bruno já não estava tão feliz assim por não ter sido procurado, né, de maneira mais intensa pelo clube para já discutir essa renovação, e aceitou o Flamengo. Disse até lá que era um sonho de criança, né, na sua coletiva de apresentação. Na lateral direita, olha, já aconteceu isso com o Aderlan, agora tem o Andrés Hurtado, pelo menos, que é um nome ali que vai brigar com ele durante toda a temporada. Mas acho que o ponto crucial é a zaga mesmo, né? Porque tá com o Léo Ortiz e Natan, são grandes zagueiros. Mas eu acho que o Léo Real, que está, aliás, em momento de transição física, não está à disposição, e o César Aidar estão bem abaixo do Rodrigo. Pelo menos, na minha opinião, acho que para uma temporada desse tamanho, com tantas competições e o nível também de disputa como uma Libertadores no Brasileirão, acho que o Bragantino tem que contratar zagueiro. Vai precisar, porque não dá para ter, mesmo se o Realp e o Aidar tivessem em bom nível, eu acho que ainda assim não daria, porque você tem que ter peças de reposição. Vamos dizer que o Ortiz ou o Natan acabem suspensos, ou sei lá, o Ortiz seja convocado para a seleção e o Natan machuque ou seja suspenso. Você vai ter que jogar com a zaga com Realp e Aidar. Eu acho que ainda sem ter nenhuma opção no banco, eu acho que não dá para você ficar assim, por mais que você vá para o Red Bull Brasil trazer um outro zagueiro para você colocar num caso de uma eventualidade, ainda assim eu acho que são poucas opções, o Bragantino vai precisar, mas eu acho que essa questão de mudar bastante o time acabou atrapalhando, sim, nesse início, né, porque às vezes você não conhece tanto o parceiro que está na defesa, as movimentações ali, mas eu acho que o Bragantino tem dois erros bem cruciais na defesa, e já vem da última temporada, que é a marcação pós-pressão, que é o Bragantino, não diria nem que é o contra-ataque, porque às vezes o Bragantino está lá na frente, erra uma jogada de ataque e consegue pressionar bem e tirar a jogada inicial que o adversário vai fazer. O problema é quando o Bragantino sobe muito o ataque, a marcação para marcar na frente, e essa marcação não funciona. Daí a defesa muitas vezes fica fragilizada lá atrás e o Bragantino acaba tomando um gol assim. Então, acho que isso é uma questão que o Bragantino precisa ajeitar. Bola parada também, todo time no mundo toma gol de bola parada, mas dá para você sempre tomar um pouco menos, então você tem que se preocupar sempre com isso. E alguns lances acho que são mais erros técnicos mesmo, que o Bragantino acaba tomando gol. Às vezes é um erro individual de um volante que não volta para marcar, de um zagueiro que marca errado ou distante do atacante, que acho que tem muito a ver com questão de concentração também e às vezes de maturidade de algum outro jogador. Então acho que se o Bragantino se focar nessas questões, eu acho que o time vai evoluir bastante e agora vai ter que fazer isso sem o Fabrício Bruno, que era o zagueiro mais experiente da defesa, junto com o Léo Ortiz, tem idade parecida, mas o Fabrício Bruno se mostrava sempre um jogador muito experiente defensivamente e ele tinha tido um crescimento muito grande no Bragantino. Se você for ver da primeira partida dele para a última, ele virou praticamente outro jogador, porque quando ele chega, ele era um cara desconhecido que vinha do Cruzeiro e chega com o Felipe Conceição ainda, ele aposta nele no início, mas ele vai muito mal nos primeiros jogos. Eu lembro que no início do Campeonato Brasileiro de 2020, ele comete pênalti contra o Santos, ele perde bola na defesa contra outros times, ele vai mal contra, se eu não me engano, Curitiba, um jogo que ele acaba até sendo expulso. Então, ele começou muito mal, mas foi evoluindo e virou um zagueiro de destaque até nível nacional, até por isso foi para o Flamengo. Então, a defesa vai perder bastante com ele. Acho que o Natan é um bom zagueiro e o Bragantino trouxe ele já pensando em usar ele no futuro, talvez no lugar do Ortiz ou do Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno acabou saindo primeiro, mas de qualquer forma, o Bragantino vai precisar de reposições e ajustar alguns pontos ali para a defesa ficar mais importante, mais forte, né, e confiável também para jogos mais complicados do que são esses do Paulista. Bom, na coletiva o Barbieri falou sobre a ausência do Fabrício, né, o fato dele ter ido para o Flamengo e até que o Bragantino está no mercado realmente, né, em busca de um zagueiro. Se você não acompanha a coletiva, ela está disponível aqui no canal. A gente vai deixar aí na tela também para você. Mas eu vou falar alguns nomes aqui, Rodrigo, e aí você reage, você vê o que você acha. Bom, um cara que o Barbieri gosta bastante, já chegou a falar sobre ele, e tá meio que esquecido lá na Turquia, é o Léo Duarte. Você acha que daria negócio, Léo Duarte e Flamengo? Acho que dá, assim, a questão é de negociação, tem que ver o quanto o clube
lá está disponível para liberar, mas é um zagueiro de mais ou menos a mesma idade, ele também tem 25 anos, é um cara interessante, acho que pode ajudar. Não, eu acho que ele não chegaria para ser titular, acho que o Natan e o Ortiz estariam na frente, mas dá para ter no time, acho que seria uma boa aposta. Tem que ver só como é que seria a negociação, aí eu não sei, teria que ver o quanto iria custar também, porque senão também, dependendo de quanto for, também não vale a pena. Segundo o Transfer Market, 2,2 milhões aí de euros, né? O que fica próximo ali do preço do Fabrício Bruno, realmente. É, Mas aqui a mas gente está especulando, viu, rapaziada? Não tem nenhuma negociação em curso, até onde nós sabemos. É que eu separei alguns nomes aqui para a gente falar. A gente tenta filtrar os bons nomes que estão no mercado realmente, né? E uhum. tem o Canu do Botafogo, que já foi especulado no Bragantino também. É um zagueiro jovem, ainda muito jovem, tem contrato até o final do ano agora. Só que o Botafogo está numa fase nova, lá com o americano e tudo mais. E é o mesmo valor de mercado ali do que o Léo Duarte, Rodrigo. Mas aí, assim, esse valor de mercado é interessante porque o valor de mercado é uma coisa, daí você tem que ver quanto que é a multa, daí você tem que ver mais questões, né? Porque quando o clube não quer vender, você normalmente tem que pagar a multa, que era o caso do Fabrício Bruno. Como o contrato dele já estava perto do final, a multa não era tão alta assim, então para o Flamengo acabou valendo a pena. Daí você tem que ver também quanto que fica a multa. Mas acho que o Cano é um lateral até um pouquinho mais novo, ele tem 24, mas também é uma peça interessante. Eu acho que, assim como o Duarte chegaria para ser reserva, mas a aposta é melhor que o Real e que o Aidar, que estão precisando evoluir bastante. Mas eu acho que o Canu poderia ser uma boa também. Olha, uma opção mais barata seria o Gabriel Lacerda. Gabriel Lacerda, que está no Ceará, passagem pelo Santos. Mas aí eu acho que teria que negociar com o Ceará, mas acho que é uma negociação que seria mais barata. Você gosta do Gabriel Lacerda? Gabriel Lacerda, ele faz parte de uma boa defesa que tem o time do Ceará. Eu acho que talvez a dificuldade que ele teria maior seria a questão do time que ele joga, né? O Ceará é um time que defende mais atrás. E no Bragantino ele tem que defender mais adiantado. Eu não sei como é que ele ia se adaptar muito a essa questão, porque tanto o Léo Ortiz, o Fabrício Bruno e o Natan são zagueiros que são mais rápidos, né? São zagueiros que têm que correr para trás em vários momentos porque o time adianta. Então eu não sei se o Lacerda teria essa velocidade, aí eu não conheço tanto dele assim, mas eu acho que talvez fosse a questão que seria mais complicada para ele. Mas ele é um bom zagueiro também, acho que não sei também, eu acho que o Natan e o Ortiz ainda estão acima, mas daria para pensar, ele é mais novo que os outros, ele tem 22 anos. Bom, agora um lateral também brasileiro, mas acho que um pouco mais caro. Bruno Fux, está lá no CSKA Moscou, que era do Internacional. E eu gosto, particularmente, gosto bastante, até coloquei na lista. Mas o que você acha aí do Bruno, que tem apenas 22 anos de idade? Bruno Fux até, às vezes, joga até mais pelo lado do campo, né? Ele é mais alto que esses outros aí, ele joga mais pelo lado direito. Eu acho que ele talvez fosse desses a melhor opção mesmo, e talvez ele até brigasse para ser titular, mas daí você teria que tirar o Natan, acho que o Ortiz estaria à frente, daí poderia ser o Ortiz e o Fux. Esse é o melhor de todos das opções. Agora teria que ver se o CSKA está disponível, ou disposto a negociar ele, ou, sei lá, de repente empresta, alguma coisa assim, mas a gente não gosta de emprestar também para depois tentar comprar. Bom, e por último, né, eu peguei uma opção de defesa de um jogador que não é brasileiro, é argentino, foi especulado no São Paulo pelo Hernan Crespo, que o treinou no Defensa e Justiça, que é o Adonis Frias. Não sei se você conhece, ele tem 23 anos de idade, mas pelo que eu vi na época, né, que ele estava sendo especulado no São Paulo, é muito bom zagueiro realmente, né? 23 anos, está no perfil Bragantino que gosta de ir no mercado sul-americano também para contratar. Eu já não conheço muito, mas eu acho que o Bragantino teria que pensar na questão de quantos não brasileiros eles têm, né, estrangeiros, porque daí ele também não poderia jogar. Um cara que não tem É. jogado tanto é o outro Hurtado, o Ran Hurtado, ele não tem jogado tanto. Não sei se o Bragantino vai ficar com ele também. Daí poderia, entre aspas, abrir uma vaga para mais um estrangeiro. Até esse é outro problema dos zagueiros que o Bragantino tem, tanto o Help quanto o Aidar não são brasileiros. Então, nessa questão, acaba complicando. Porque, vamos dizer, o Bragantino joga com os dois, daí não pode usar o outro Hurtado ou o Coelho, porque você acaba colocando. Tem o Emiliano Martinez também, o outro Hurtado, o time acaba ficando com vários jogadores que não são brasileiros e tem limite para usar, né? Se não tivesse limite, daí não teria problema, mas tem um limite, então talvez
esse seja um ponto que o Bragantino vai acabar pensando também. Bom, então só alguns nomes que eu coloquei aqui mesmo, né, de curiosidade, de jogadores interessantes aí da posição. O Bragantino que realmente vai precisar ir ao mercado, como disse o Barbieri, para suprir essa ausência do Fabrício Bruno, como já deve estar fazendo, já deve até estar negociando, é que as negociações são mantidas em sigilo, claro, né? Isso é importante para não vazar informação, para não ter interesse, supervalorização de valores e todas essas questões aí que estão envolvidas realmente no business do futebol. Rodrigão, acho que é isso. Ficou algum ponto a se destacar aqui no giro de hoje? Acho que não, só lembrar que o Bragantino joga no final de semana, São Bernardo, e depois joga na quinta contra o Água Santa, o São Bernardo é fora, Água Santa em casa, e depois emenda, acho que é Novo Horizontino, Corinthians, e vai até encerrar a participação da primeira fase com o Palmeiras, jogo que também é no Nabi Bichedi. Acho que é isso, semana que vem a gente volta aqui com mais um giro. Esse giro teve 3 jogos no meio dele, no próximo vai ter um só. Então, vai mudando aí com o campeonato, mas a questão é que tem muitos jogos na sequência aí, e o Bragantino acho que vai oscilar, mas deve acabar classificando em primeiro no grupo, e no momento, por mais que a Ponte tenha somado uns pontos, acho que o Bragantino vai acabar enfrentando o Santos no final das contas, acho que o Santos consegue reagir aí, o Santos não está tendo um início ruim, mas vai ter que marcar mais pontos para garantir o segundo lugar, já que a Ponte e o Santo André estão bem próximos. Verdade, né? O Santos teve algumas mudanças. Eu acho que principalmente a saída do Marinho, ela impacta bastante, porque era o craque da equipe, mas é o início de trabalho também do Fábio Carille, que para mim é um bom técnico e também acredito na classificação, mas está na briga ali com a Macaca, com a Ponte Preta, que investiu para esse Campeonato Paulista e para essa temporada realmente. Bom, rapaziada, esse foi mais um giro. Como eu disse, a entrevista do técnico Maurício Barbieri está disponível aqui no canal, como outros vídeos também. Toda segunda-feira o Rodrigo Seixas tem o RS Análise, falando sobre um assunto específico e debatendo um pouco mais a fundo, né, com dados, imagens, o que é bem legal, aquele tradicional campinho também, né, Rodrigo? A gente tem de terça-feira o podcast, o DP Channel Podcast aqui no canal, e a quinta-feira que vem vai ser como se fosse um pré-jogo, porque é em dia de jogo, então teremos aqui novamente o Giro Defendendo. Valeu, Rodrigo. Valeu, rapaziada. Se inscreve no canal, deixa o seu like para ajudar a gente. Compartilha também com os amigos. Fala que tem um canal legal que analisa a fundo aí as questões que envolvem o Red Bull Bragantino. Até a próxima quinta-feira. Tamo junto. Um abraço.